Estoicismo é uma palavra com a qual todos estão familiarizados. O dicionário Oxford de inglês cita austeridade, repressão de sentimentos e fortitude como características de uma atitude estoica diante da vida. Essa imagem popular do estoicismo desenvolveu-se ao longo dos últimos 4 ou 5 séculos, à medida que os leitores se depararam com descrições da filosofia estoica antiga que autores clássicos como Cícero, Sêneca e Plutarco fizeram. Embora tenha um fundo de verdade, como muitas outras concepções populares o têm, essa imagem, como se verá, está longe de mostrar toda a verdade. Na antiguidade, estoicismo denotava uma escola de filosofia fundada por Zenão de Cício, cerca de 300 anos antes de Cristo. Os membros dessa escola se encontravam informalmente no pórtico pintado, uma galeria coberta, localizada no extremo norte da Ágora, Praça do Mercado, em Atenas. E foi por se encontrarem sempre no pórtico que os estoicos ganharam este nome. Esse foi um período de intensa atividade filosófica em Atenas. A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles continuavam muito influentes, enquanto o contemporâneo de Zenão, Epicuro, fundava uma escola do lado de fora dos muros da cidade. Outros filósofos inspirados pelo exemplo de Sócrates, a essa altura falecido havia cerca de 100 anos, também vicejavam, sobretudo, os cínicos. Como os cínicos, e diferente daqueles na academia, no liceu e no jardim epicurista, os estoicos não tinham uma propriedade formal para sua escola, razão pela qual se reuniam em um local público no coração da cidade. Zenão atraiu um grande público e depois de sua morte seu aluno Cleantes continuou a tradição. O sucessor de Cleantes foi Crisipo, que tendeu a ser considerado o mais importante dos primeiros estoicos. A tradição de ensinar no pórtico pintado continuou provavelmente até o século I a.C. Nessa época, Roma havia se tornado a força cultural e política mais importante do mundo antigo. Os romanos consideravam muitas ideias estoicas agradáveis, e o estoicismo vicejou no mundo romanizado. No século I a.C., Cícero apresentou ao mundo de língua latina muitos resumos importantes da filosofia estoica. Os estoicos abundavam em Roma durante o século I depois de Cristo. De Sêneca, Lucano e Pércio, a Musônio, Rufo e Epiteto. O século II testemunhou o ápice da apropriação romana do estoicismo na pessoa de Marco Aurélio, que expôs minuciosamente uma espécie própria de estoicismo em suas meditações. Como se vê, o estoicismo despertou o interesse de indivíduos de uma ampla gama de origens geográficas e meios sociais, de Diógenes da Babilônia no leste a Sêneca no sudeste da Espanha no oeste, do escravo Epiteto ao imperador Marco Aurélio, dos imigrantes do Oriente Próximo em Atenas aos membros da corte imperial em Roma.
o que atraiu um conjunto tão diversificado de admiradores? Talvez a primeira coisa a observar é que, como a imagem popular do estoicismo capita, a filosofia estoica não é meramente uma série de afirmações filosóficas acerca da natureza do mundo, ou do que se pode fazer, ou do que é certo ou errado. É, sobretudo, uma atitude ou um modo de vida. Faz efetivamente parte do estoicismo teorias filosóficas complexas acerca da ontologia, teoria do que existe, epistemologia, teoria do conhecimento, e ética. Mas essas teorias estão em uma concepção muito particular do que é a filosofia. Seguindo o exemplo de Sócrates, a filosofia que os estoicos apresentam se preocupa sobretudo com como se deve viver. Os estoicos não foram os únicos, contudo, pois os antigos epicuristas e os cínicos, entre outros, também se concentraram nisso. De que maneira o modo estoico de viver difere do modo que outras escolas antigas de filosofia propõem? A resposta está nas teorias de ontologia, epistemologia e ética, teorias que apresentam forma semelhante às propostas por filósofos modernos, pois a atitude ou modo de vida estoico baseia-se nesses fundamentos teóricos. Analisaremos, claro, os princípios centrais do sistema filosófico estoico, com algum pormenor nos capítulos subsequentes. Mas, em resumo, os estoicos propuseram uma ontologia materialista, na qual Deus permeia todo o cosmos como uma força material. Eles afirmaram que somente a virtude basta para a felicidade e que bens externos e circunstâncias são irrelevantes, ou pelo menos não tão importantes quanto a maioria das pessoas tende a presumir. Defenderam que nossas emoções são apenas produto de juízos equivocados e podem ser erradicadas por meio de uma forma de psicoterapia cognitiva. Reuniram essas várias doutrinas na imagem do sábio estoico ideal, que seria perfeitamente racional, desprovido de emoções, indiferente às suas circunstâncias e de modo infame, feliz até mesmo ao ser torturado na roda. Ainda que a influência do estoicismo tivesse diminuído no começo do século III, o seu impacto filosófico não acabou ali. Apesar da perda de quase todos os textos fundadores dos estoicos atenienses, a corrente de pensamento continuou a influenciar os filósofos posteriores, seja por meio dos textos latinos, prontamente disponíveis de Cícero e de Sêneca durante a Idade Média e o Renascimento, seja por meio de coleções dos fragmentos dos primeiros estoicos, coligidos de uma variedade ampla de autores antigos que citavam os textos hoje perdidos ou descreviam a concepção destes textos. O estoicismo se mostrou influente, sobretudo durante os séculos XVI e XVII, e foi uma de muitas de influências que contribuíram com os desenvolvimentos importantes da filosofia durante aquele período. De pensadores como Erasmo, Calvino e Montaigne, e pensadores como Descartes, Pascal, Malebranche e Leibniz, todos eram muito bem versados nas ideias estoicas. Debates que,
durante o período, tratassem da natureza do eu, do poder da razão humana, do destino e do livre-arbítrio, bem como das emoções, a miúde faziam referência ao estoicismo. Essa influência tardia do estoicismo continuou até os dias de hoje, e o exemplo mais impressionante dessa influência recente pode ser encontrado nas obras tardias de Michel Foucault e de suas análises do cuidado de si e das tecnologias do si. Assim, o estoicismo não era somente uma das correntes de pensamento mais famosas da antiguidade, mas também manteve uma presença constante ao longo da história da filosofia ocidental. A tarefa de deslindar o estoicismo como uma filosofia é complexa por muitas razões. A maioria dos textos iniciais se perdeu. É-se obrigado, portanto, a depender de relatos posteriores, feitos por autores que a miúde são hostis para com o estoicismo, e às vezes ainda escrevem em um clima intelectual assaz diverso. Os textos estoicos que temos são tardios, e por vezes é difícil saber com que precisão eles refletem a ortodoxia da primeira fase do estoicismo e em que medida incorporam desenvolvimentos posteriores. Tudo isso pode tornar a tarefa assombrosa para quem for novo no assunto. O restante deste capítulo de abertura foi concebido para os iniciantes, pois lhes apresenta as principais figuras da história do estoicismo, bem como muitos outros autores antigos que é provável que qualquer um que se aproxime do estoicismo pela primeira vez encontre. Conclui-se este capítulo com algumas reflexões acerca de por que se perderam tantos textos dos primeiros estoicos, reflexões estas que, embora especulativas, são uma maneira útil de preparar o leitor para o assunto do capítulo 2. Alguns leitores preferirão começar o capítulo 2 agora e voltar à informação contextual deste capítulo sempre que se tornar necessária.